Alguns pastores estão preocupados com as inovações, modismos e crendices que estão entrando nas igrejas hoje. É que a igreja evangélica brasileira está sendo mais conhecida no Brasil hoje pelos seus escândalos do que pela sua piedade. Sempre que eu vejo um novo modismo nas igrejas, eu me porto como os crentes bereanos. Eu questiono e confiro com as escrituras todas as novidades que surgem na igreja. E hoje não será diferente. Hoje vou falar sobre mais um modismo que ameaça a igreja brasileira. Sejam bem-vindos, eu sou Ezequiel Cordeiro e hoje vamos falar sobre igrejas pretas. Templos pretos, cultos no escuro. A igreja evangélica brasileira é muito frágil teologicamente, por isso sofre com os mais diversos modismos. Igrejas estão adotando o hábito de pintar paredes de preto e apagar as luzes durante os períodos de louvor e pregação. Vou ler parte da matéria publicada no Fuxico Gospel. Você certamente já deve ter notado que boa parte das igrejas que surgiram nos últimos anos, voltadas para o público de classe média alta, sobretudo as que são abertas por algum cantor gospel que foi ungido a pastor, costumam ter uma ornamentação que lembram bastante uma casa de show. Paredes pintadas de preto, luz estrobofóbica, canhões de LED, telões de LED, cortina de fumaça são apenas alguns dos artifícios que fazem parte de igrejas contemporâneas, pensadas num público jovem e no viral. Tudo que foi criado faz parte de igrejas australianas, como a da Hillsong. No Brasil, a primeira igreja que importou esse padrão foi a Igreja Batista da Lagoinha. O próprio pastor André Valadão confirmou isso durante uma entrevista ao programa De Noite. Você pintou a igreja? Eu pintei a minha igreja agora. Você pintou a sua igreja assim, de preto? A igreja é toda pretona. Tem mais foto da igreja aí? Mas por que pintar os templos de preto? A explicação dos líderes para adotarem o padrão de igrejas pretas são: ter uma igreja onde as pessoas pudessem entrar em contato com Deus com mais privacidade, sem que as roupas que estão vestindo, por exemplo, fossem o mais importante. Uma pessoa de bermuda ou tatuada no rosto não vai ser mal vista aqui. Nas igrejas conservadoras, todo mundo tem que estar num padrão. Para eles, o ambiente escuro evita a distração e foca mais quem está ministrando o louvor, e que esconde cabos, fios e é melhor para filmagens. Mas pastores de igrejas mais conservadores dizem que a moda de fazer cultos no escuro e pintar fachadas de preto é parte do evangelho do entretenimento. Vejam o que o pregador batista Charles Spurgeon, um dos maiores evangelistas do século XIX, falou em um de seus sermões. O demônio raramente fez algo tão engenhoso quanto sugerir à igreja que parte de sua missão é promover entretenimento para as pessoas, com vistas a ganhá-las. Meu primeiro argumento é que prover entretenimento para as pessoas não está dito em parte nenhuma das Escrituras como sendo uma função da igreja. Se este é um trabalho cristão, por que Cristo não falou dele? Ide por todo mundo pregai o evangelho a toda criatura. Isto está suficientemente claro. Assim teria sido se ele tivesse adicionado: e proporcionem divertimento para aqueles que não têm prazer no evangelho. Nenhuma dessas palavras, contudo, são encontradas. O evangelho do entretenimento trata-se de um evangelho sem limites, onde tudo é permitido no culto: pular, gritar, dançar, assobiar, fazer trenzinho, contar piadas. Não se faz mais distinção entre show e culto de adoração. Nos cultos shows, a adoração é extravagante, tudo é feito a fim de agradar e entreter a galera. A pregação é uma rápida palestra motivacional voltada para o bem-estar dos espectadores, e não há nenhuma exposição da sã doutrina. Muitos cultos se transformando em show,
muitos adoradores se transformando em atores. A igreja do entretenimento atrai muitos jovens que nos cultos vestem bermudas, exibem tatuagens e piercing. Algumas denominações realizam festas similares às juninas, permitindo que seus membros dancem quadrilha no arraiá evangélico. Outras igrejas promovem uma espécie de Halloween, Dia das Bruxas, alterando o nome para Halloween. Será que para fazer a obra de Deus se faz necessário o uso de técnicas e truques humanos? O Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo é simples. A igreja não precisa de autoajuda, e sim da ajuda do alto. A Bíblia não diz que Jesus e os apóstolos levavam entretenimento para o povo. O ato de apagar as luzes durante o louvor destaca e exalta mais ao homem e não a Deus. Pregadores com suas mensagens de autoajuda pregam para agradar aos homens. Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens. Cânticos sem teologia bíblica. Com o crescimento dos cantores gospel no Brasil, surgiram muitos artistas cristãos que nem sempre cantam letras coerentes com a mensagem bíblica. Se quiser saber mais, assista ao vídeo que fiz, Canções Inadequadas para os Crentes Adorarem. São 2 vídeos que eu postei. Assistam depois. Hoje se faz necessário avaliar com severidade as letras que os artistas cristãos gravam. Trocaram os hinos inspirados que possuem letras que exaltam nosso Deus por canções superficiais com melodia pobre, sem profundidade teológica. Os velhos hinos da harpa e cantor cristão não são antropocêntricos, são cristocêntricos. Na igreja antiga cantávamos hinos que falavam de salvação pela graça, mediante a fé em Cristo, justificação, remissão de pecados, volta de Cristo. Hinos que exaltam a Deus. Já os cânticos antropocêntricos são para a glória de homens. Durante 2000 anos da igreja não se usou a cor preta. Os locais de cultos sempre foram bem iluminados e coloridos. A cor preta sempre foi associada às coisas negativas, escuridão, tristeza e melancolia, casa de shows e boates. Igrejas pretas e cultos no escuro é a nova tendência do evangelho do entretenimento.